transporte é generoso. Por falar em... Opa! É Dário de Paula. 8h07, hora do café favorito. Por falar em papo legal, eu digo então, bom dia ao prefeito Antônio Francisco Neto de Volta Redonda. Bom dia, prefeito Neto. Bom dia, Dário, bom dia, meu amiguinho, bom dia a todos os nossos ouvintes. Dário, é um prazer imenso estar conversando com você e com todos os nossos ouvintes. Bom, prefeito, pergunta que não quer calar. PCCS, mais uma vez a justiça aperta o cerco e manda a prefeitura de Volta Redonda pagar. O prefeito já foi citado? Fui citado ontem, né? Já passei para a Procuradoria, já passei para os nossos advogados. Ô Dário, na campanha, né? Nós éramos 14 candidatos. Você não ouvia nenhum desses 14 candidatos falar que iria colocar em prática esse plano de cargo e salário. Porque todos, sem exceção, até o autor na época, que foi o Baltazar, sabia que era impossível você colocar em prática. O município de Volta Redonda atravessa o pior momento da sua história financeiramente. Você hoje arrecada 28 milhões por mês de receita fixa e tem só com a tua folha de pagamento 41 milhões. Ninguém fabrica dinheiro. Eu não fabrico dinheiro, né? Infelizmente, a situação está muito, muito delicada, né? Se não fosse o governo do estado, hoje eu não teria conseguido em 7 meses pagar 10 folhas de pagamento, né? Já vou marcar para você e para todos o funcionalismo que no dia 27, né, a pedido do Franco e do Eric, a chance da gente pagar o mês de agosto, no dia 27 de agosto, é grande, né? Mas se você me perguntar o que eu vou fazer com essa decisão judicial, eu não sei ainda. O juiz está no seu papel, existe uma ação, né? Que já transitou em julgado. Em julgado, ele foi considerado inconstitucional depois de 2013, né? Eu te confesso que eu estou pegando os números para me saber o que fazer, né? A situação do nosso município é muito delicada mesmo. Se não fosse a venda das nossas contas, se não fosse um trabalho profissional da nossa equipe e principalmente a ajuda do governador do estado, do governo do estado, nós hoje teríamos fechado as portas. Ô Neto, olha, são 8h11, hora do café favorito. Hoje é o dia 12 de agosto de 2021, Dia Internacional da Juventude. Sobre esse tema a gente vai falar daqui a pouco. Mas fazer rádio, nós fazemos esse programa há 31 anos. Então, como dizia o slogan do Repórter Esso na Rádio Nacional do Rio de Janeiro na década de 50, nós somos testemunha ocular da história. Nós acompanhamos a história da região do Médio Paraíba Fluminense e muito mais detidamente a história do município de Volta Redonda, onde nós fazemos esse programa desde o dia 20 de maio do ano de 1990. Em 1990 você era deputado estadual. Em 1990 você já tinha a intenção de ser prefeito de Volta Redonda. E em 1992, Paulo Baltazar, que tinha sido o vereador mais votado do município, se candidatou e se elegeu prefeito de Volta Redonda. Substituiu um dos prefeitos que causou grandes danos à cidade.
Vanildo de Carvalho. Volta Redonda, em 1993, quando Baltazar assumiu, estava falida. Baltazar fez um bom governo para Volta Redonda, um governo de recuperação. E Volta Redonda elegeu, no ano seguinte, Antônio Francisco Neto, que foi apoiado e levado à comunidade por Paulo Baltazar. Foi eleito prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, com o apoio total e irrestrito do prefeito Paulo Baltazar. E durante o seu primeiro mandato, Baltazar foi seu assessor, tinha uma sala no SAI de Volta Redonda, enquanto preparava a sua campanha para deputado federal. Baltazar foi eleito com quase 100 mil votos deputado federal pela região do sul do estado. Durante 2 anos, como seu assessor especial, ele cuidou efetivamente da sua campanha a deputado federal, esquecendo-se que, ao apagar das luzes do seu governo, em dezembro de 1996, correto? Ele deixou uma imensa casca de banana para o próximo prefeito, justamente a sanção do plano de cargos, carreiras e salários do funcionalismo. Foi um golpe mortal no prefeito que assumiu no ano seguinte. E esse prefeito é o que está aqui à nossa frente e que pela 5ª vez está no comando do município, Antônio Francisco Neto. Desde o momento em que o processo foi findado com a sanção do plano de cargos, carreiras e salários, Antônio Francisco Neto tem dito, durante os últimos 20 anos, 20 e poucos anos, que é impossível cumprir esse plano de cargo, carreiras e salários. A Justiça deu ganho de causa ao Sindicato do Funcionalismo. E agora, Neto, o que fazer? O que é que Volta Redonda pode fazer? Todo mundo está sabendo que foi uma casca de banana que foi deixada para você como prefeito. Você conseguiu postergar o cumprimento. E agora? Para onde nós vamos? Dário, isso acontecia muito no passado. Os prefeitos que iam sair, né, que estavam deixando o seu mandato, fazia média com o funcionalismo, né, sem ter condições de cumprir. No passado não, porque o Samuca fez muito isso. Agora, quando ele estava saindo, deixou algumas situações algumas cascas de banana também, né? Algumas ele aplicou, outras ele deixou para daqui a 1 ano, 2 anos, né? O dinheiro, né? Eu sempre disse isso para a população. O dinheiro não é meu, o dinheiro é da população de Volta Redonda. Qual o governante que não gostaria de estar bem com o funcionalismo? Qual o governante que não gostaria de pagar um professor em vez de 3, 4 mil reais, 2 mil reais, pagar 12, 10, 8? Todos nós gostaríamos de fazer isso. Agora você tem que ser responsável. A situação do poder público é muito delicada. A lei não te permite e você não tem como condições de gastar 150% de tudo que você arrecada só com funcionalismo público. Você tem a saúde, você tem a educação, você tem o social. Uma cidade tem que ser governada com responsabilidade. Você viu aí, Dário, o próprio funcionalismo viu, sem o próprio plano de cargo e salário, ficou 3 meses sem pagar. 3 meses sem pagar o salário do funcionalismo. 2 meses mais o 13º. Nós, em 7 meses, já pagamos 10 folhas. Eu não faço milagre. Você imagina como estaria esse município
se o povo de Volta Redonda não tivesse eleito pessoas com compromisso com essa cidade. Nós hoje estaríamos numa situação 200 vezes pior. Você deve todo mundo, Dário. Você o município. Você não consegue comprar lâmpada, você não consegue comprar nada. Volta Redonda, além de não ter dinheiro, não tem crédito. Não tem crédito. Ô, Dário, os 2 ônibus nossos deu defeito. O ônibus do elétrico? O elétrico deu defeito. Tarifa comercial 0. E agora? Os donos do ônibus, né, não querem vir consertar, e com toda razão, porque não receberam, gente. Esse ônibus que está andando aí de graça, trazendo o pessoal da periferia para o centro da cidade, que foi uma boa ideia, né? Não foi pago. Agora deu um problema, 14 mil reais. O Paulo está desesperado, né? Todo mundo cobrando e com dificuldade para arrumar. Volta Redonda... Bom, você na semana passada, eu falei, até usei o termo desembucha, e você desembuchou. O ônibus elétrico da tarifa comercial 0, que foi... que você herdou do governo Samuca e que acha que foi realmente uma boa ideia, isso não pode parar de funcionar, porque foi uma boa ideia, a população utiliza e gosta da utilização disso. Afinal de contas, ele não podia fazer só coisa errada, fez coisa boa. Pouquíssimas, né? Pois é, mas esse é um dos fatos positivos. Aí, a gente descobre agora, 7 meses depois da posse do prefeito Antônio Francisco Neto, que aquele ônibus elétrico que está funcionando já há um tempão, não foi pago. Quer dizer, é uma casca de banana que ficou para você. Se você tira o ônibus, a população fica contra você. Agora você não tem dinheiro para pagar o ônibus que o Samuca comprou e não pagou. 3 milhões de reais. Então. Ô, Dário. É brincadeira, né? Quer dizer, então não é só antigamente que acontecia, não. Hoje também acontece. Quanta coisa tem para você pagar aí que... Muita, mais do que os nossos ouvintes possam imaginar. Muito mais. Ele cansou de falar, ele mentia dizendo que eu tinha deixado... 2 milhões e 700. 1 bilhão e 700. 1 bilhão e 700, Ele começou com 700, chegou a uns 700, mas nunca provou isso, porque era mentira. Volta Redonda tem, hoje, uma conta muito alta com a Coab, né? Uhum. A Coab... eu sempre falei que a Coab, lamentavelmente, é um câncer do município, porque construiu casa em Três Rios, Nova Iguaçu, Resende, mas quem paga a conta é o município de Volta Redonda. E quando você diz que quem paga a conta é o município de Volta Redonda, é bom que as pessoas entendam, são as pessoas que pagam impostos, como diz aí o pessoal, os pagadores de impostos de Volta Redonda que pagam essa conta para construção em Três Rios, para construção em Cruzeiro, para construção em Resende, para construção em Nova Iguaçu. A conta da Coab é paga pelos pagadores de impostos de Volta Redonda. Dário, eu vou te falar uma coisa aqui. Se não fosse o Batata, que é o presidente da Coab, a situação estava muito pior. Nós temos alguns processos de aumento de funcionalismo que estão ganhando na justiça, que é justo, eu não tenho dúvida. Agora, o poder público não tem como pagar, gente. Eu gostaria de estar falando isso diferente, né? Eu gostaria de estar falando, olha, gente, a minha receita não é 28 milhões e a minha folha de pagamento é 41. Eu gostaria de estar falando o inverso. Uhum. Mas não é verdade, né? Não é verdade, lamentavelmente. Se não fosse o governo do estado, esse município estaria numa situação muito pior do que ele está hoje. Hoje, Dário, nós estamos conseguindo
tampar os buracos, né? Estamos asfaltando a Polisley. Na estrada de Pinheiral. Eu conversei com o Eduardo da FOA, ele nos fez esse pedido, começamos por lá. O município de Volta Redonda está tocando a lâmpada LED. Você vai lá hoje na Rua 14, você vai ver... A coisa já melhorou muito, não é verdade? Inclusive, na terça-feira, quando nós deixamos o seu gabinete, depois da live que a gente tem ajudado a fazer toda terça-feira, a Paulinha estava saindo com a máquina fotográfica. Eu perguntei para ela: Paulinha, você ainda vai trabalhar? Vou fotografar lá na vila, que a Rua 14 já está iluminada com LED. E ficou... ótimo, né? Ficou... Nós devemos 50 milhões a Light. Mas estamos levando, Dário. Estamos arrumando a cidade, estamos tampando os buracos. Agora eu recebi a notícia dada pelo Rafael, que neste momento, né, a equipe que veio consertar de São Paulo, que nós arrumamos uma nova equipe, está na garagem consertando os ônibus. Os ônibus elétricos. Lá, tarifa comercial zero. E tem um circulando, né? Tem um circulando. E os outros dois estão precisando de manutenção. Veio uma equipe que não é da fábrica. Não. Que vai dar manutenção no ônibus. É terrível. Gente, agora o PCCS não tem condição de pagar. Ô, Dário, eu vou estudar com a minha equipe, né? O que nós vamos fazer. Eu ontem estava falando com o Franco, com o Eric, com o Danilo. Nós temos algumas pessoas muito competentes no nosso governo, né? Eu não sei o que fazer. Estou me preparando para o dia 27 com a ajuda do governo do estado para fazer o meu pagamento de agosto, né? Daqui para frente, Dário, só Deus sabe o que vai acontecer. É como dizia aquela música: entregue na mão de Deus e vá. É o que vai acontecer. Entrega na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Deus é Pai. Ele está presente e é a mão segura na qual a gente deve confiar. Não vai faltar trabalho. Não vai faltar, nunca vai faltar trabalho, né? Você vê as pessoas chegando 7 horas da manhã na prefeitura e saindo às 9. Você procura lá 7 horas o Sodré e o Fernando, que é o sub dele, estão lá trabalhando, né? Professor José Eduardo Rezende, o Rogério, né, que está nos ajudando, chega cedo, né? Delay, né? Eu vou aproveitar quando eu falo do Delay para dar uma notícia boa para os taxistas. Atenção. Nossos amigos taxistas. Nós estamos fazendo um convênio para usar o aplicativo que os taxistas do Rio usam. Esse aplicativo pertence à Prefeitura do Rio. E o valor cobrado para que nós pudéssemos estar facilitando a vida dos taxistas usando esse aplicativo era 7,5% de tudo que a gente arrecadar, né? Nós temos que pagar a empresa responsável por esse aplicativo. Eu queria aqui aproveitar e agradecer ao Delay, né, que intermediou uma conversa com o deputado Pedro Paulo e principalmente com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e conseguiu baixar de 7,5% para 5%. 5%. 5%. A tarifa 5% vai ser cobrada do taxista. Vai ser mais de 30% de redução. Eu queria agradecer aí ao Delay, né? Que usou o seu prestígio, que usou a sua influência para baixar. Hoje eu tenho uma reunião 6 horas lá no meu gabinete com os taxistas, né? Vamos conversar mais uma vez. Se o município de Volta Redonda não contasse com a ajuda de pessoas como o Delay,
de deputados estaduais como Luizinho, Antônio Furtado, né? Eu tenho que agradecer sempre. São federais. Federais, deputados federais. Eu falo sempre que o Tutuca ajuda muito a gente. Nosso secretário de Turismo, ele mora em Volta Redonda. Tem muita gente ajudando o município de Volta Redonda, né? Eu tenho que fazer sempre um agradecimento à Câmara Municipal, né? Ao meu amigo Neném, o presidente da Câmara, e todos os vereadores pela ajuda, pela força. Essa união tem ajudado a salvar a Volta Redonda, viu, Dário? Essa união tem sido de uma importância muito grande para o nosso município. Obrigado a todos os vereadores. A reconstrução de Volta Redonda é uma tarefa de todos aqueles que vivem na cidade de Volta Redonda e nas cercanias. Afinal de contas, o centro econômico da região do Médio Paraíba Fluminense é a cidade de Volta Redonda. São 8h28, hora do café favorito. Nós vamos fazer um intervalo comercial e em seguida vamos voltar a conversar com o prefeito Antônio Francisco Neto nesse dia 12 de agosto, o Dia Mundial da Juventude. Programa da